tarde, pessoal. Inicialmente, agradeço ao Dr. Guilherme Fialho, presidente do Congresso, e ao Dr. Anderson, presidente da nossa sociedade, a confiança, ambos brilhantes cardiologistas, sempre fontes de inspiração e modelos de conduta para todos. Para dar sequência nas nossas atividades, agora a gente vai ter uma mesa redonda sobre o método de imagem na sala de emergência e teremos 3 abordagens de especialistas nos assuntos. O Dr. Tiago Bueno da Silveira vai falar do papel do ecocardiograma, o Dr. Guilherme Santana de Azevedo sobre o papel da tomografia, e o Dr. Evandro de Campos Albino sobre o papel da ressonância magnética. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando aqui de mais um Congresso Catarinense. Gostaria de agradecer à comissão organizadora por esse inédito evento virtual aí, né? Um novo formato diante de uma nova situação, né? Declaro para essa apresentação não ter nenhum conflito de interesse, tá? Me foi dado a incumbência de falar um pouco do papel do ecocardiograma na sala de emergência. Como esse método pode nos auxiliar no diagnóstico e até mesmo na condução de algumas terapêuticas. Para a gente começar a falar do eco à beira-leito ou eco na emergência, obviamente que eu não estou falando daquela cardiografia do médico especializado, né, com 2 anos de residência, naqueles aparelhos grandes, né? Estou falando de um exame mais pontual, um exame mais direcionado, que ele possa trazer um diagnóstico rápido e precoce, que possa auxiliar naquela hipótese diagnóstica, porque nós estamos falando de um cenário de emergência, né? Onde o colega médico precisa ser rápido, né? Então aqui a gente tem que deixar bem claro que esse método ele vem a complementar, né, a avaliação física e uma boa anamnese, né? Então, antes mesmo de você pegar no transdutor, nós precisamos ter bem claro as nossas hipóteses diagnósticas para que esse método rápido, né, ele possa vir a auxiliar aquela hipótese levantada e, consequentemente, antecipar a terapêutica dele. Então, a probabilidade pré-teste, principalmente em médicos com pouco treinamento, ela é extremamente importante para que consequências, vamos falar entre as desastrosas, possam ser evitadas, tá? O eco na emergência, ele é um eco, é um exame rápido, é um exame normalmente, na grande maioria, quando disponível, é feito por aparelhos portáteis, pequeno, tá? Ele é extremamente efetivo, confiado e, obviamente, é um exame não invasivo. Quem são esses profissionais, né, que deveriam ser treinados, né, para realizar? São esses profissionais que estão diante dessas situações, né, dessas enfermidades agudas, na qual o diagnóstico precisa ser feito rapidamente. Os cardiologistas mesmo, que não são os ecografistas, os intensivistas, os anestésicos dentro do centro cirúrgico, com as complicações, com as complexidades dos pacientes em cirurgias de urgência e emergência, e os próprios, obviamente, os emergencistas, aqueles profissionais que trabalham nos pronto atendimentos, nos pronto-socorros. Aqui os senhores podem ver um estudo realizado pela Escola Paulista de Medicina em 2015. Esse aqui, o estudo foi feito com um treinamento intensivo, rápido, com os residentes de cardiologia, do 1º e do 2º ano, tá? Eles foram passados por aulas teóricas, aulas práticas, eles foram examinados, repassaram por aulas teóricas, aulas práticas. Ao todo, o treinamento desses residentes durou em torno de 24 horas, né? Então, vocês podem ver que foi um curso muito rápido, muito intenso, para que eles aprendessem a fazer um eco focal e identificasse as anormalidades extremas, né? E os senhores podem ver uma acurácia, uma porcentagem
de correta interpretação entre o médico experiente, vamos falar aqui, o ecocardiografista, e esses residentes que foram submetidos a um treinamento intensivo, muito alta, principalmente em relação aos exames normais, né? Deu uma correlação de quase 95%. Então, eles foram capazes, com treinamento intensivo rápido, eles foram capazes de detectar um exame normal, né? Isso você já elimina uma grande hipótese, uma grande gama de hipóteses diagnósticas. Já nos exames anormais, a correlação não foi tão boa, né? Mas não foi baixa, por motivos óbvios, né? Aqui abaixo, os senhores podem ver, são aonde foi realizado este exame, né? O CCU é o paciente de terapia intensiva. Você pode ver que na terapia intensiva já é uma dificuldade maior em realizar esses exames, porque o paciente, você tem uma dificuldade de mobilidade, o paciente está todo paramentado, o paciente está em ventilação mecânica, são todos esses fatores que atrapalham muito a aquisição de uma janela adequada e, consequentemente, uma interpretação fácil. Então, até mesmo ecocardiografistas experientes, nesse cenário, têm dificuldade. Aqui um outro estudo, publicado em 2017, a respeito do FOX, né, que é o exame focado do ultrassom, e foi feito o diagnóstico, a performance do FOX comparado com o gold standard. Então, foi feito o exame rápido, né, focado, e comparado, e pegou esse mesmo paciente e colocou na mão do ecocardiografista, que fez esse exame com calma, num aparelho mais avançado e tudo mais. E isso foi comparado. Vocês podem ver que a acurácia é muito boa. Aqui, eu vou traduzir para vocês, o PE aqui é a avaliação da cavidade pericárdica, uma correlação muito boa. RVP, RVE são as avaliações do ventrículo direito. WMA é a avaliação da motilidade, e aqui a baixa fração, a avaliação da fração de ejeção, né? A motilidade teve uma acurácia um pouquinho menor, porque é realmente um pouquinho mais desafiadora, principalmente quando não temos déficits segmentares discretos a moderados, com janelas não tão adequadas. Então, aqui também percebe-se que um treinamento pequeno, não tão extenso, e feito um exame rápido, né, você pode adquirir uma grande quantidade de informação. Para aquisição da imagem do exame mais rápido, quando na beira do leito ali, né, nós temos essas quatro janelas: a paraesternal, o eixo longo, o eixo curto, a apical, a supraesternal e a subcostal. E para que serve essa? O que eu vou procurar, Thiago, nesse eco à beira-leito, né? Praticamente, quando eu for fazer esse exame, eu vou estar dando uma olhada nas dimensões, nas funções das cavidades ventriculares, direita e esquerda. Eu consigo avaliar o status volêmico desse paciente, se esse paciente está hipovolêmico, se esse paciente é responsivo a uma prova volêmica. Eu consigo avaliar se esse paciente já tem uma cardiopatia estrutural prévia. Eu consigo ter uma ideia se ele tem alguma anormalidade valvar significativa. E, por fim, eu consigo ver as massas, né? Se esse paciente tem uma endocardite muito grande, se esse paciente tem um trombo muito grande intraventricular. Algumas imagens eu vou mostrar a posteriori. Aqui os senhores podem ver, são imagens de 4 câmeras, a imagem no apical de 4 câmeras, facilmente visualizada, se bem adquirida. Vocês conseguem ver a primeira imagem, um ventrículo absolutamente normal, e a segunda imagem, um coração bem doente, um coração dilatado, quase ele não fecha, né? A diferença entre o volume diastólico menos o volume sistólico é quase imperceptível, né? Então, aqui fica muito fácil, né? Principalmente nos extremos, a identificação que esse ventrículo, esse coração, ele está bem doente. Nesse outro exemplo, também em relação à função sistólica do ventrículo esquerdo, a gente já começa a ter maiores desafios, né? Porque o paciente não está com aquela disfunção grave e também não me parece normal, né? Grande parte dos senhores conseguiriam identificar, com um pouco de treinamento, que esse ventrículo estaria com uma disfunção. E aí vem o segundo desafio. Essa disfunção é o quê? É discreta, é moderada? Essa disfunção está quase no normal, né? Aí viria o desafio. E isso não tem como, né? Isso só tem como ser adquirido com o tempo, né? Com experiência, né?
Mas, com certeza, com pouco treinamento, os senhores conseguiriam identificar que esse ventrículo tem alguma anormalidade. Na dúvida, obviamente, chamar o auxílio de um ecocardiografista. E aqui é um outro exemplo de uma fração de ejeção limítrofe, né? Possivelmente esse paciente está com uma fração de ejeção em torno de 54, 55%, o que não é tão fácil, né, saber se tem uma disfunção leve. Esse aqui é um desafio para médicos experientes em ultrassom. Uma segunda finalidade que nós podemos avaliar, isso aqui é um exame de apical 4 câmeras e 2 câmeras, são os déficits segmentares, né? Quando esse déficit é muito pequenininho, ele é complicado. Quando esse déficit é grande, como os senhores podem ver, nós temos ali uma acinesia dos segmentos distais e apical do ventrículo esquerdo, provavelmente o acometimento da descendente anterior. Fica muito simples, né? Um paciente com dor torácica que você tem alguma dúvida da origem, simplesmente um ultrassom à beira-leito poderia te elucidar rapidamente esse diagnóstico, né? E aqui de proposital eu coloquei uma imagem não tão boa, a aquisição tem muito brilho, né? Tem muito ganho, mas mesmo assim nós conseguimos identificar aquele déficit ali em cima. Outra cavidade que a gente consegue avaliar rapidamente é a cavidade do ventrículo esquerdo, né? Aqui nós estamos diante de um eixo paraesternal. A primeira imagem é um eixo paraesternal, eixo curto, e a segunda é um paraesternal, eixo longo, tá? Os senhores conseguem ver aqui acima o ventrículo direito, né, e o ventrículo esquerdo. Nós temos uma dilatação do ventrículo direito. A gente consegue ver nesses casos extremos que esse ventrículo direito quase não fecha. Nós temos um movimento interventricular ali, principalmente na diástole, característico de uma sobrecarga pressórica, né? Aqui são 3 imagens, a primeira de um ventrículo direito aqui em cima, normal. Aqui vocês percebem o ventrículo direito dilatado, mas mantém-se uma certa função sistólica contrático e você não vê aquele movimento interventricular. Logo aqui a gente vê que tem um ventrículo provavelmente sofrendo uma sobrecarga de volume. Aqui provavelmente deve ter uma insuficiência tricúspide importante. Só na imagem bidimensional eu consigo inferir esses dados. E essa imagem igual à imagem anterior, possivelmente esse ventrículo aqui está sofrendo por uma sobrecarga pressórica, né? E aí eu preciso levantar as hipóteses possíveis. Outro papel do eco à beira-leito é a avaliação do estado volêmico do paciente, né? Aqui eu consigo ver se esse paciente está hipovolêmico, se esse paciente está euvolêmico, eu consigo ver se esse paciente ele é um respondedor àquela minha prova volêmica. Aqui os senhores podem ver na primeira figura uma imagem de um ventrículo esquerdo obliterado na telesístole, né, e com gradiente intraventricular significativo, né? Esse paciente com certeza está precisando de volume. Uma outra coisa importante, eu tenho aquele paciente que ele está, vamos supor, um choque distributivo, ele está euvolêmico, segundo a minha avaliação, e eu quero saber se eu dando um pouquinho mais de volume, ele pode aumentar o débito cardíaco, melhorar a perfusão e assim prognóstico. Eu posso fazer as provas de responsividade de volume, né? Então eu vou lá, dou um volume, vejo se eu consigo avaliar o volume sistólico pelo eco à beira-leito. Se esse volume aumentar acima de 15%, ele é um respondedor, eu posso ter um pouquinho mais de liberdade. Esse paciente em ventilação mecânica. Quando o paciente está em ventilação espontânea, principalmente na emergência, eu posso fazer o teste da elevação passiva das pernas, né? Avaliando o VTI. O VTI é a integral da velocidade pelo tempo, que eu adquiro pelo Doppler pulsado na via de saída. É simples, é fácil de fazer isso aí, desde que eu tenha uma imagem apical favorável, tá? Então eu faço VTI antes, faço VTI após 1 hora, após 1 minuto com elevação. Se aumentou acima de 10%, ele é o respondedor, eu posso ter um pouquinho mais de liberdade de dar volume. Tá? Isso aqui é um cálculo do débito cardíaco, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas não é difícil de ser feito. Eu preciso só ter uma imagem paraesternal eixo longo e adquirir um Doppler pulsado da via de saída, tá? Tomar um pouquinho de cuidado na mensuração do diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, porque esse diâmetro, os senhores podem ver no cálculo, ele é elevado ao quadrado, né? Um erro pequeno dele vai ser um erro maior elevado ao quadrado, mas ele é possível de ser feito. Uma coisa muito comum que todos fazem, principalmente intensivistas, toda vez me comentam, Thiago, eu vi a cava, né? A veia cava inferior. A gente pega pelo plano
subcostal ali, uma cava muito dilatada, que tem pouca variação respiratória, esse paciente, possivelmente, o paciente está hipervolêmico, ele tem uma pressão muito alta no átrio direito, né? Uma cava pequenininha que colaba quase toda, possivelmente esse paciente pode ser um respondedor a volume e a pressão no átrio direito não se encontra tão alta. Aqui são 2 exemplos, uma cava colabada e uma cava dilatada, né? Esse paciente, na primeira figura, possivelmente ele deve receber um aporte, se ele tiver, por exemplo, hipotenso, chocado, com certeza ele deve receber um aporte volêmico. Paciente de ventilação, eles têm algumas particularidades pela própria pressão positiva induzida pelo ventilador, né? As variações são diferentes, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente também em relação ao diâmetro, né, da veia cava. Avaliações das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, nós podemos fazer rapidamente também, com relação ao ECA beira-leito, para avaliar o quê? Principalmente pacientes com dispneia e possivelmente candidatos ao diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Sinais de hipertensão pulmonar, a gente avalia o refluxo tricúspide e avaliamos também ali o tempo do fluxo da pulmonar, a gente consegue estimar a PSAP. Aqui os senhores podem ver também derrames, né? Derrames pericárdicos, derrames menores, derrames maiores e os casos extremos, que é o caso do swing heart. Esse aqui é o mesmo paciente no parasternal eixo curto, no apical e no subcostal, um coração dançando dentro da cavidade pericárdica. Isso aqui, qualquer pessoa, qualquer médico, até sem treinamento, seria capaz de detectar o diagnóstico. Uma intervenção rápida aqui é extremamente necessária. A diferença entre derrame pleural e pericárdio, isso é possível também numa simples aquisição no parasternal, poderia nos ajudar no diagnóstico diferencial. Então, ou seja, esses métodos vai me diferenciar para que lado eu vou, né, dos possíveis diagnósticos. Na parada cardíaca já tem alguns trabalhos, né, mesmo principalmente nos pacientes da ESP, TEP, tamponamento, eu poderia estar realizando rapidamente ali após a ressuscitação. Na dor torácica, obviamente, né, eu tenho uma dor torácica, aqui eu trouxe um caso, eu estou com uma dor torácica, o paciente está com hipotensão, sábado, na madrugada, o que eu faço? Ou eu faço o eco beira-leito, ou eu tenho um pouquinho de imagem, ou eu chamo o ecocardiografista. O ecocardiografista você não vai achar nunca, né? Então, se você aqui tem uma imagem do infarto provavelmente inferior, uma obstrução de coronária direita, um pseudoaneurisma ali, um fluxo, que o paciente, se não for submetido à cirurgia de emergência, a chance dele sobreviver é muito pequena, né? Em conclusão, esse eco guiado, rápido, para ajudar no diagnóstico, ele é uma ferramenta auxiliar ao história clínica e exame físico, ele deve ser feito por profissionais que foram submetidos a treinamentos, tá? Reduz o tempo de diagnóstico e do tratamento precoce. As informações obtidas não devem ser encaradas como diagnóstico definitivo do paciente. Então, pelo amor de Deus, precisa ter uma probabilidade de pré-teste muito boa, precisa ser levantadas boas hipóteses diagnósticas antes de serem realizados. E, na dúvida, o diagnóstico deve ser confirmado, obviamente, por um médico ecocardiografista experiente. Muito obrigado. Olá pessoal, boa tarde a todos, meu nome é Guilherme Azevedo, eu agradeço aqui o convite da comissão organizadora, que me pediu para falar um pouquinho para vocês sobre o papel da tomografia na sala de emergência, ou seja, no departamento de emergência. Para a gente contextualizar um pouquinho, o que seria o cenário da dor torácica aguda na sala de emergência? A gente sabe, são dados americanos, que eles têm de 6 a 8 milhões de atendimentos ano por conta dessa queixa. Só que, ao mesmo tempo, menos de 1/3 desses pacientes vão ter confirmado uma síndrome coronariana aguda. Mesmo com todos os cuidados, com as unidades de dor torácica, os fluxogramas, ainda assim, em torno de 2 a 8% de altas inapropriadas, ou seja, pacientes que tinham uma síndrome coronariana aguda e foram liberados na sala de emergência. Isso gera uma demanda bem grande, uma insegurança, uma demanda jurídica. Então, é um cenário bem desafiador. E leva a um gasto de dinheiro muito grande. Já dados brasileiros de 2011 mostram que são gastos quase 4 bilhões de dólares com esse cenário aqui no nosso país. A gente também tem que lembrar que
os scores clínicos que a gente abre mão, como o TIMI, o GRACE, o Diamond Forrester, eles são melhores para prognóstico do que para diagnóstico, ou seja, você consegue dizer para o paciente uma probabilidade dele ter um evento, mas você não consegue, de uma maneira muito categórica, excluir a presença desse evento. Então, nesse cenário, o que a gente pensa? A gente quer um exame sensível para identificar de maneira segura, rápida, a população que tem a doença e tem um exame positivo, ou seja, a gente precisa de um exame altamente sensível, à custa de alguns falsos positivos. Mas se a gente abre mão de um exame muito específico, a gente vai ter um percentual não desprezível de falso negativo, que é o que você não quer de jeito nenhum. Você faz um exame, ele vem normal, mas essa pessoa está doente. Então, a gente vai focar muito num exame sensível, que tem um valor preditivo negativo muito alto, para que você consiga descartar de maneira segura a presença de síndrome coronariana aguda. E quando a gente fala de um exame com muita sensibilidade e alto valor preditivo negativo, a gente lembra, com certeza, da angiotomografia de coronárias, que além de produzir imagens bonitas como essa, desde o início do método, ele foi sempre caracterizado por esse comportamento de ter um alto valor preditivo negativo, independente da população estudada, à custa de alguns falsos positivos, né? Mais importante do que isso, quando a gente usa a angiotomografia de coronárias, a gente sabe, por trabalhos como esse, o COR 64, que já tem algum tempo, já há mais de uma década, que a capacidade do exame de predizer a necessidade de revascularização do paciente é muito boa. Ou seja, a gente tem um exame que consegue detectar a presença de aterosclerose, consegue determinar o grau dessa aterosclerose e consegue predizer a necessidade desse paciente precisar ou não de revascularização. Então, acaba sendo um cenário muito interessante para a utilização do exame. E quando você começa a usar esse exame, não é tão incomum você se deparar com cenários como esse, um paciente de 60 anos que tinha como fator de risco uma dislipidemia. Tem uma coisa que chama muita atenção na história, né, que leva ele até ser caracterizado como uma angina instável, é uma dor torácica de início recente, né? Só que esse paciente fez um eletro, uma troponina inicial, que foram negativos. É um paciente que, dependendo da onde ele está e dependendo do comportamento dele na observação, ele seria até liberado do departamento de emergência. E vocês vejam que é um paciente que tem uma lesão bem importante no terço proximal da artéria descendente anterior. Então, era um paciente que escaparia dependendo do protocolo que você fosse utilizar. Além disso, a gente lembra que a angiotoma ela não vê só as coronárias, né? Ela pode ver uma série de outras estruturas, o que levou à hipótese de fazer sempre um descarte triplo. Descarte triplo seria o quê? Você avaliar ao mesmo tempo a coronária, a aorta e a artéria pulmonar. Só que os trabalhos como esse aqui, o Capture, que foi publicado no JACC em 2011, não mostraram um benefício significativo de usar essa estratégia de rotina. Então, o descarte triplo acaba sendo utilizado só em casos selecionados, porque a gente sempre vai ter o desafio assim, de contrastação maior das câmeras direitas, onde está a artéria pulmonar, ou a contrastação maior nas câmeras esquerdas, onde estaria a avaliação das coronárias e da aorta, né? Então, a gente acaba utilizando para casos selecionados. Eu também não me lembro de um caso de atendimento no pronto-socorro que eu não soubesse se era aorta, TEP ou coronária. É meio difícil esse cenário. A gente sabe que ele existe, né? Mas eu queria lembrar para vocês que eu sou fã do cenário do descarte duplo, né? No pronto-socorro, você fazer a avaliação da coronária e da aorta, aí sim é um cenário que é muito fácil, não tem mudança significativa no protocolo, a gente consegue ver a aorta de uma maneira muito boa, e só quem já deu antiagregante para tratar para o paciente com dissecção de aorta sabe a angústia que é, né? Então, você ter esse conforto de fazer uma avaliação rápida e precisa da coronária e da aorta é muito interessante nesse cenário do pronto-socorro. Lembrando para vocês também que a angiotomo de coronárias, ela também pode ser chamada de angiotomo do coração, porque a gente pode avaliar outras estruturas, como as válvulas, o pericárdio, a cavidade, dependendo do protocolo que você adquiriu o exame, até a função ventricular, né? Partindo agora para os trabalhos da literatura, os trabalhos iniciais, a gente tem que lembrar que eles são pacientes de baixo risco, eram trabalhos para testar a hipótese se o exame era seguro, se ele poderia ser utilizado nesse cenário da dor torácica aguda. Então, a gente tem trabalhos randomizados, né, controlados, uni- e multicêntricos,
E os principais são esses daqui, que é essa meta-análise que foi feita até por um grande amigo nosso, o Márcio Bittencourt, brasileiro, foi publicada no JACC em 2013. Esses 4 trabalhos foram os que eles selecionaram para serem avaliados. Esse é do Goldstein, saiu no JACC em 2007. O mesmo grupo fez o CT-STAT em 2011 no JACC. E depois a gente tem 2 estudos que foram publicados no New England em 2012, o ECRIN-PA e o HOMICAT 2. Então, esses trabalhos todos, o que eles mostram de uma maneira bem reprodutível, bem repetitiva? Um menor tempo para diagnóstico, um menor tempo de permanência no hospital, com uma tendência de diminuição de custos dessa avaliação e da internação geral no hospital. Tá? Lembrando que são populações, como eu falei, eram trabalhos iniciais, de população de baixo risco, não houve diferença de mortalidade ou desfecho combinado nesses primeiros trabalhos, eles tiveram também um segmento muito curto, e como a gente abriu mão de um exame anatômico, sempre que a gente faz isso, a gente tem uma tendência a aumentar o número de CATs e revascularizações nessa meta-análise. Tá? Depois disso, o que a gente consegue ter de dados evoluindo o nosso conhecimento? Eu gosto muito desse trabalho, que é o CAT Trial, foi publicado já em 2016 no JACC Imaging, 2015, perdão, no JACC Imaging, onde ele já tem um segmento um pouco mais longo, ó, de 19 meses. Ele não teve diferença de mortalidade, apesar do P ser limítrofe, e ele mostrou uma diminuição significativa do endpoint primário, que era um desfecho combinado de morte, reinternação, rehospitalização, retorno de sintomas, e também uma diminuição dos eventos cardiovasculares maiores, tá? Lembrando que quando a gente faz um exame, não é o exame que muda o prognóstico, né, do paciente, é o que você faz a partir do exame. Então, esse trabalho aponta para aquele racional que faz todo sentido para a gente. O que vai mudar é você fazer o diagnóstico de uma obstrução e, dependendo do caso, vascularizar essa obstrução, ou você fazer o diagnóstico de uma presença de uma doença arterial coronariana com uma carga aterosclerótica alta e você modificar o tratamento clínico, farmacológico desse paciente, ser mais agressivo para essa população, né? Eu também gosto desse trabalho porque ele é muito mundo real, assim, se o exame não ficou bom, ou se é um exame limítrofe, isso aconteceu em 14% dos casos, obviamente esses pacientes foram para aumentar o conhecimento relacionado ao cenário desse paciente, né? Ele também mostra que é óbvio que quando a gente faz um exame anatômico, a gente diminui o percentual de CAT normal, que é uma coisa interessante. Veja que no tratamento padrão, mesmo com todo o cuidado, você ainda acaba tendo um percentual bem alto de CATs normais, 64% no tratamento padrão e 29% no grupo da angiotomografia de coronárias. Então, no cenário atual, com a presença da troponina ultrassensível, né, onde ela tem um valor preditivo negativo de 97% após 3 horas do início do quadro, como é que a gente pode avaliar o papel da angiotomografia de coronárias? A gente tem que citar o Beacon Trial, um trabalho de 2016 do JACC, onde o objetivo deles, primário, era mostrar se haveria uma diferença de vascularização em 30 dias, se você utilizasse o tratamento padrão, o cuidado padrão, com a tropa ultrassensível ou angiotomo de coronárias. E não houve diferença em revascularização entre esses dois grupos, o que é interessante, né? Não houve diferença nos desfechos clínicos e não houve diferença no tempo de estadia no hospital, porque é um exame que também consegue fazer esse descarte de uma maneira bem rápida. Mas mesmo assim, nesse cenário, houve uma diminuição de testes após esse atendimento inicial, 10% de pacientes no grupo de angiotomo e 26% dos pacientes no grupo de tratamento padrão tiveram que fazer exames após. Então, quando você começa com angiotomo de coronários, parece que você acaba fazendo menos exames depois dessa avaliação. E também houve uma diminuição de custo, esse é um trabalho europeu. Com tudo isso, o que as nossas diretrizes, as nossas sociedades falam para a gente? A diretriz brasileira de 2011 coloca a angiotomo como indicação 1, nível de evidência A, é o maior da diretriz brasileira para um exame de imagem, a utilização da angiotomo nos pacientes que têm uma probabilidade baixa intermediária com eletro que não foi diagnóstico e marcadores negativos. E
o triplo rule out, o descarte triplo, como eu falei, acaba ficando como nível de evidência 2B, ou seja, o uso mais seletivo dessa estratégia. A diretriz europeia também de 2020, no seu fluxograma acelerado de avaliação de pacientes com atrofia ultrassensível, contempla também a angiotomo de coronárias aqui nesse cenário, dependendo do tipo de paciente que você está atendendo, então ela pode ser utilizada também segundo a Sociedade Europeia de Cardiologia. Indo para a parte final da minha aula, o que eu teria para dizer para vocês assim, sobre as nossas tendências agora, nos últimos 2 anos? Parece, esse é um editorial do Stefan Achenbach, até o presidente da Sociedade Europeia, que a coronária pode ter um papel num perfil de risco maior. Então, eu vou citar para vocês 2 estudos, um é um subestudo do Verdict Trial. O Verdict era um trabalho em pacientes que tinham síndrome coronariana aguda com tropo positiva ou eletroalterado, e o trabalho original era para avaliar se haveria um benefício de fazer um CAT precoce ou não, e parece que não houve nesse trabalho, mas o que me interessa citar para vocês é esse subestudo onde os pacientes fizeram angiotomo de coronárias. E nesse cenário que é bem desafiador, né, 67%, 2 aqui, 65 aqui, 67% dos pacientes tinham pelo menos uma lesão significativa, né, no CAT. Mesmo nesse cenário, a Tomo foi bem, ela teve um valor preditivo negativo de 91% e um valor preditivo positivo de 87%, com essa sensibilidade de 96%, uma especificidade um pouquinho menor, 72%. Então, parece que, se você quiser afastar uma DAC acima de 50%, pode ser interessante, se você conseguiu fazer isso em mais ou menos 1/3 dos pacientes. Outro trabalho que corrobora com essa estratégia é o Carmenta, que é um trabalho que eu achei bem legal, bate muito com o que eu penso, assim, uma avaliação inicial por imagem nesse grupo de pacientes que tem tropo alterada, mas não tão alterada, né? E um eletro não diagnóstico. Eles randomizaram os pacientes para 3 grupos. O tratamento padrão, e é interessante lembrar vocês aqui, chamar a atenção que o tratamento padrão parece que é fazer CAT para todo mundo. A gente sabe que não seria assim tão compulsório, mas na prática clínica acho que bate muito com o que a gente vê na nossa rotina, na nossa prática diária. Todos que foram para o tratamento padrão acabaram fazendo CAT. E alguns foram randomizados para começar por ressonância ou por tomografia. O que nos interessa aqui é que se você começa pelo tratamento com a tomografia, você diminuiu, então, 34% a necessidade de CATs, e no acompanhamento de até 1 ano, você não teve diferença nos desfechos clínicos. Então, parece ser uma estratégia segura. Então, indo para minhas conclusões, quando você pensa na tomografia na sala de emergência, ela é uma forma rápida, segura e eficaz de descartar a doença, a aterosclerótica coronariana obstrutiva, nos pacientes que têm um perfil de risco baixo a moderado, ou seja, dor torácica, eletro e tropo negativos. Tem estudos preliminares dizendo que você pode, em casos selecionados, começar a pensar em usar o angiotomo como primeiro passo antes do CAT, né? Obviamente, paciente sem histórico de doença prévia, né? Sem revascularização prévia, sem stent prévio. A minha impressão pessoal, depois de 10 anos de pronto-socorro, é que depois que você fez a anamnese, fez o exame físico, eletro e troponina, se por algum motivo você não quiser pedir um CAT, ou você está na dúvida do que esse paciente tem, o primeiro exame adicional a ser considerado, sem sombra de dúvidas, é a angiotomografia de coronárias. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas da mesa. Gostaria inicialmente de agradecer à comissão organizadora pelo convite, dizer que é um enorme prazer estar aqui novamente, mais um Congresso Catarinense de Cardiologia, dessa vez de forma virtual. A parte que me coube, sem mais delongas, é conversar um pouco sobre o papel da ressonância magnética na sala de emergência. Queria dizer que não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E lembrar que, como considerações iniciais, que a dor torácica é uma das principais causas de ida à nossa emergência, onde é fundamental para o médico que está na porta diferenciar as possíveis causas de dor torácica, só que o tratamento e o prognóstico diferem de forma substancial.
e que é crítico a gente excluir nessa condição a presença de um síndrome isquêmico agudo, que é grande causa de hospitalização, mortalidade e custo alto no nosso meio. E a apresentação clínica, muitas vezes, ela, de forma heterogênea, acaba dificultando o diagnóstico final, onde, então, a ressonância nesse papel pode ter uma situação de informação adicional, permitindo aí o diagnóstico e o diagnóstico diferencial das síndromes isquêmicas agudas. Hoje a ressonância já é um método de imagem já incorporado no dia a dia do cardiologista, né? A gente sabe que o avanço tecnológico nas últimas décadas permitiu melhorar o tempo de aquisição das imagens e melhorar as sequências, né? Permitindo aí que hoje a ressonância se faça através de um exame em torno de 40 minutos, como a gente vê o protocolo clássico aqui, fornecendo informações com dados de anatomia miocárdica, função, perfusão, edema e fibrose miocárdica, né? E a partir daí você pode utilizar esse exame também no cenário de emergência. Além disso, a ressonância ela permite, então, a grande ferramenta dela é a de avaliação tecidual, e novas sequências têm sido utilizadas mais recentemente, que permite essa avaliação tecidual não só de forma qualitativa, mas também de forma quantitativa, que foram, então, o desenvolvimento de mapas paramétricos, mapa T1, mapa T2, onde informações como edema, necrose, fibrose miocárdica podem ser mensuradas, permitindo aí trazer detalhamento sobre o que acontece no espaço extracelular em diversas condições cardíacas, e permitindo também o cálculo do volume extracelular, trazendo aí informações de avaliação tecidual como nunca antes a gente tinha pela ressonância ou mesmo com outros métodos. Aqui a gente pode ver mapa T1, mapa T2, são essas imagens coloridas que mesmo antes do contraste a gente pode ver um realce na parede lateral confirmado pelo realce tardio. Então a gente pode medir esses sinais aqui de forma objetiva. Isso permite até hoje em dia, a gente tem utilizado bastante os mapas paramétricos, especialmente cálculo de volume extracelular, no diagnóstico de diversas miocardiopatias. Por exemplo, a amiloidose, a gente vê uma grande expansão do volume extracelular e elevação do mapa T1. E no cenário de emergência, a ressonância, então, mostrando sua excelente avaliação tecidual e excelente acurácia diagnóstica, mostrando que ela pode ser utilizada no cenário de síndrome coronariana aguda, uma classe de recomendação 2A nesse grupo de pacientes. Também no ano passado saiu o último guideline europeu, recomendando que os métodos de perfusão podem ser utilizados como indicação classe 1B na suspeita de síndrome isquêmica aguda em pacientes de baixo risco com troponina negativa. Lembrando, então, que a ressonância também já existe em inúmeros estudos demonstrando o excelente papel, excelente acurácia da ressonância no diagnóstico de isquemia miocárdica. Os estudos mais clássicos foram o MR Impact 1, MR Impact 2, de 2008, 2012, mostrando aí uma excelente sensibilidade da ressonância quando comparado com o SPECT na detecção de isquemia miocárdica. Também o CMARC-TRI foi um outro estudo que foi um grande marco na nossa área, mostrando um trabalho multicêntrico, onde mostrou uma grande sensibilidade da ressonância quando comparado com o SPECT para pacientes coronarianos, sejam eles com lesões uni- ou triarteriais, e com limitação de 50% a 70% de obstrução, mostrando um comportamento excelente da ressonância nesse diagnóstico. Aqui a gente tem exames de perfusão miocárdica, demonstrando aqui um defeito de perfusão na parede anterior anteroseptal, que melhora com repouso, sem fibrose miocárdica, onde o paciente fez o cateterismo, que mostrou uma lesão grave de descendente anterior, se correlacionando com a área isquêmica. A ressonância também já foi testada para o FFR, mostrando aí um excelente comportamento, com uma sensibilidade acima de 90%, e um valor preditivo negativo de 94%, mostrando aí uma grande segurança no exame normal. Aqui, por exemplo, um paciente atendido na emergência com um quadro de síndrome coronariano, com a suspeita de dor isquêmica com troponina negativa, já tinha diagnóstico de doença prévia com stent em coronário direito, mostrando um defeito de perfusão na parede anterior e um defeito parcialmente reversível na parede inferior,
onde ele fez o cateterismo que mostrou uma lesão limítrofe na descendente anterior e na direita, que não é mostrado aqui, e com FFR alterado, se correlacionando com as áreas isquêmicas, onde o paciente, então, fez angioplastia para a descendente anterior e tinha uma restenose do estente na coronária direita. A ressonância também pode ser utilizada, então, no cenário de emergência, temos vários estudos nesse sentido. Esse aqui é apenas um deles, demonstrando que a ressonância, quando agregada aos fatores clínicos e fatores de risco, ela aumenta a acurácia diagnóstica desse grupo de pacientes a nível de emergência, como a gente pode ver aqui, a excelente sensibilidade do método neste cenário. Além da avaliação de isquemia, a gente tem o realce tardio, que nos mostra o padrão isquêmico único, né, através do método de ressonância, onde a gente vê o padrão de fibrose que envolve o endocárdio e respeita o território coronariano. Lembrando que a onda de necrose sempre se inicia no subendocárdio e, dependendo do tempo de oclusão do vaso, ela vai se propagar, podendo ou não ser transmural, mas sempre envolvendo o subendocárdio. Então, além da detecção de infarto, a gente pode, a partir daí, estratificar melhor esses pacientes, avaliando a extensão, o tamanho desse infarto, o tipo de infarto, se ele é somente subendocárdico ou transmural, por exemplo, se existe ou não obstrução microvascular com no reflow, que tem um valor prognóstico, se existe comprometimento do ventrículo direito, se a gente podemos avaliar se há miocárdio em risco, que é a diferença da área de necrose e da área de edema, e a partir daí também podemos avaliar até com grande acurácia a viabilidade miocárdica. E também o desenvolvimento dos novos mapas paramétricos. Hoje, na doença coronariana, a gente também tem uma grande facilidade de identificar melhor a área de infarto das áreas de miocárdio normal, especialmente as áreas de transição, que é a gray zone, que é uma área relacionada com circuitos de reentrada, desenvolvimento de arritmias ventriculares, de grande importância para os arritmologistas em caso de possíveis ablações futuras. Além da detecção de isquemia, é importante o diagnóstico diferencial, né? A ressonância tem um excelente papel nessa situação. É muito fácil quando a gente tem um paciente que se apresenta na emergência com dor torácica, eletrocardiograma alterado e vai para cateterismo, tem uma doença obstrutiva. Esse é o quadro clássico. O problema é quando esse paciente vai para cateterismo e as coronárias são normais. Aí a gente está diante de um paciente com um quadro de Minoca, onde é, então, feito o diagnóstico de síndrome isquêmico agudo com coronárias normais, né? O paciente, então, pode ter doença aterosclerótica, mas não obstrutiva, né, com doença leve. E também não temos um outro diagnóstico provável para esse diagnóstico de paciente. A prevalência de Minoca está estimada nos estudos em torno de 5 a 15% dos quadros de infarto. Nós temos inúmeras situações que podem levar ao diagnóstico de Minoca, onde a ressonância pode, então, contribuir nesse diagnóstico. Lembrando que a gente tem causas isquêmicas ou não isquêmicas, coronarianas ou não. Por exemplo, uma ruptura de placa não obstrutiva, espasmos coronários, dissecção espontânea de coronária, embolizações. E as causas não isquêmicas, como miocardite, Takotsubo, taquiarritmias, sepsis, são causas que são possíveis de levar a um quadro de Minoca. E aí a ressonância permite diferenciar se essa causa é isquêmica ou não, lembrando do padrão do realce tardio, que existe acometimento do subendocárdico, e as causas não isquêmicas, onde existe um padrão onde há preservação da área do subendocárdio, como nesse caso aqui de uma miocardite com acometimento do mesocárdio, e também no mapa T2 mostrando um edema nesta região. Esse estudo aqui é muito interessante, publicado em 2019, mostrou com quase 400 pacientes com diagnóstico de Minoca, que realizaram ressonância. A ressonância permitiu identificar o diagnóstico em 74% dos pacientes, divididos em 26% diagnóstico de infarto, 25% miocardites, 25% miocardiopatias e 24% eram normais, lembrando que o tempo era meio tardio da realização do exame. Ela mostrou um valor prognóstico dependendo do tipo de etiologia, principalmente no caso de miocardiopatia, por exemplo, a cardiopatia hipertrófica, onde a mortalidade após 3 anos e meio foi muito superior nesse grupo de miocardiopatias, quando comparado com miocardites ou exames normais. Nessa mesma revista, né, foi publicado um editorial após esse artigo, mostrando
sugerindo que a ressonância deve ser utilizada como um teste mandatório na avaliação contemporânea da MINOCA, principalmente, então, pelo seu valor prognóstico, por ser um método não invasivo e ser capaz de diferenciar causa isquêmica de não isquêmica, como vemos aqui. Por exemplo, aqui temos um paciente de 31 anos que chega à emergência com um quadro de dor torácica aguda, né, onde o eletrocardiograma tem uma corrente de lesão na parede inferior e inferior-lateral, com cateterismo com coronárias normais. Esse mesmo paciente foi submetido à ressonância, que mostrou uma área de edema na parede lateral, a área de hiperemia, e posteriormente no realce tardio um padrão de realce subepicárdico, permitindo aí o diagnóstico de miocardite. Temos também a possibilidade de fazer o diagnóstico facilmente de Takotsubo pela ressonância magnética, nas imagens de função mostrando a área de acinesia, a área de edema no sequência de T2, onde o realce tardio, na imensa maioria das vezes, ele é negativo, mostrando aí a ausência de fibrose, diferente dos pacientes com infarto clássico. No final do ano passado, nós tivemos esse estudo aqui muito interessante que associou a utilização da ressonância magnética com a tomografia de coerência óptica, somente com mulheres, onde essa utilização desses dois métodos permitiu o diagnóstico em 84% dos pacientes, sendo que a maioria das causas foram de etiologia isquêmica, como podemos observar aqui, por exemplo, um paciente com uma placa ulcerada, um paciente com dissecção espontânea de coronária, vasoespasmo, e um padrão de miocardite pela ressonância magnética. A partir daí, a gente traz também aqui a nova diretriz, né, da Sociedade Europeia, mostrando também que a ressonância deve ser utilizada na suspeita de MINOCA como indicação classe 1 de recomendação. E quando a gente fala em MINOCA, a gente não pode deixar de lembrar da infecção pelo coronavírus. Estamos vivendo aí ainda uma pandemia, lembrando que o coronavírus ele pode se apresentar sob diversos mecanismos de injúria miocárdica, né? Principalmente num quadro, por exemplo, de inflamação direta pelo vírus ou inflamação sistêmica, como a tempestade de citocinas, principalmente naqueles pacientes que têm já a pré-existência de doença isquêmica, podendo levar a um quadro de infarto, que a gente sabe que existe um quadro protrombótico. Isso vai ser exacerbado principalmente se houver um mismatch de oferta e demanda de oxigênio, por exemplo, por hipóxia, febre, taquicardia, levando a graus diferentes de isquemia, consequentemente de injúria e infarto do miocárdio. E a ressonância, então, nesse cenário tem ajudado muito no diagnóstico diferencial dos inúmeros mecanismos que acontecem na infecção pelo coronavírus. A gente tem ainda muitas perguntas, muitos questionamentos em relação à infecção pelo coronavírus, mas pelo menos a ressonância tem ajudado a identificar os diferentes possíveis causas relacionadas à injúria miocárdica, inclusive com o mapa T2 sendo muito interessante na avaliação de edema miocárdico, onde a gente vê algumas situações de pacientes que têm somente edema, sem um grau de necrose, com troponina negativo. São perguntas que a gente ainda não tem resposta, qual é o valor prognóstico desse edema. Assim, concluindo, gostaria de ressaltar a utilização da ressonância cardíaca na emergência, como a ressonância pode, então, identificar e entender diferentes mecanismos possíveis nos pacientes com dor torácica aguda, podendo ser utilizada na suspeita de síndrome isquêmica aguda com troponina negativa e eletrocardiograma inconclusivo, especialmente nesses pacientes de baixo risco, e indicada no contexto agudo de pacientes com sintomas atípicos e troponina positiva, ou sem DAC obstrutiva no cateterismo, permitindo diagnóstico de miocardite, Takotsubo, MINOCA, etc. E também em pacientes pós-infarto, permitindo estratificação de risco, avaliando melhor o grau de isquemia, extensão de fibrose e viabilidade miocárdica. Bom, termina aqui a minha apresentação, fico à disposição para discutir com os colegas da mesa ou com os participantes aí do congresso. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, parabenizo todos os componentes da mesa pela excelência aí das apresentações. E enquanto não chega nenhuma pergunta da nossa audiência, eu gostaria de começar com o Dr. Tiago. Eu acho que num futuro breve nossos estetoscópios vão ser pendurados. Eu acho que com essa progressão geométrica que a gente tem na evolução da tecnologia,
em breve nós vamos ter ultrassons portáteis conectados aos nossos celulares, e tanto nas salas de emergência, quanto nos consultórios, enfermaria, UTI, a gente vai poder ter uma avaliação mais completa do que a gente tem hoje, só com a audição que a gente tem com os nossos estetos. Então, gostaria, doutor Tiago, que abordou, nos trouxe bastante informações sobre o ecocardiograma Point of Care. Gostaria de saber se isso já é uma realidade na prática diária de vocês, e também se tens alguma dica para aqueles serviços que ainda não têm isso disponível, de que maneira a gente pode implementar, quem a gente tem que treinar, que material a gente tem que ir atrás, o que a gente pode fazer para que isso seja uma realidade, na verdade, nos nossos serviços. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado novamente à comissão aí. Tarsis, como foi ontem comentado na própria aula de telemedicina, hoje já é uma realidade esses ultrassons Point of Care serem interpretados até por máquinas, né? Através da inteligência artificial. Então, já não é tão futuro, né? Mas é uma realidade essas imagens serem adquiridas, né, de forma rápida e dados serem oriundos dessas inteligências artificial, né? Nem mesmo o médico precisa intervir nisso. Então, eu acho, sem dúvida nenhuma, que isso vai vir, acredito eu que vai complementar, vai virar um esteto, né? Principalmente com o barateamento da tecnologia, hoje ainda cara e não tão acessível, tá? Mas isso com certeza vai ser uma realidade futura e vai nos ajudar bastante. Com relação à prática do exame na emergência, eu acredito que ainda não seja realidade na grande maioria dos serviços, né? Por, acho que, deficiência de treinamento, enfim, médicos eu não sei exatamente a causa porque isso não acontece, né? Mas talvez precisaria estimular, né, as próprias lideranças das instituições, estimular, pegar os ecocardiografistas, fazer com que seja feito esse treinamento. Como eu mostrei, não precisa ser um treinamento intenso, e eu vejo que há nas UTIs, eu vejo que os intensivistas estão um pouquinho à frente pela necessidade diária da monitorização hemodinâmica. Já os emergencistas, não, né? E a emergência tem vários problemas, rotatividade grande, um tempo curto dos médicos que ali ficam, né? Muitos fazem ponte na emergência, né? Não fazem carreira de emergencista. Tudo isso talvez estimule uma melhor formação, mas ainda não é uma realidade na grande maioria. Então, eu acho que eu penso da mesma forma. Eu também já tive esse treinamento de Eco Point of Care, mas até pela falta de aplicabilidade do dia a dia, a gente não tem um aparelho à mão disponível, a gente acaba até esquecendo a maneira de como fazer. Então, talvez, junto aos programas de residência médica, a gente possa ter um módulo no setor de ecocardiograma de treinamento, justamente disso, começando pelos nossos residentes. Você mostrou que com 24 horas de treinamento, né, a gente já tem grandes benefícios, grandes ganhos. Então, imagine se um residente fizer isso por um mês e a gente conseguir implementar na prática diária. Eu acho que nossos pacientes só vão ter a ganhar. Ao doutor Evandro, ao doutor Guilherme, infelizmente também a tomografia e a ressonância não é disponível em grande parte das nossas emergências, mas supondo que nós tenhamos esse arsenal disponível no nosso serviço, pegarmos um paciente com dor torácica, com eletro não diagnóstico, com eletro inespecífico, troponina seriada ultrassensível de 3 horas normal, mas pela avaliação clínica nós ainda não nos sintamos confortáveis em excluir alguma situação ameaçadora à vida para esse paciente.
Pergunto para os dois, como eu sei que os dois são especialistas em tomo e ressonância, vocês prefeririam nesses pacientes fazer um teste anatômico coronariano ou um teste funcional? Qual seria a primeira escolha de vocês entre ressonância ou tomo na sala de emergência? Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje em dia, quando a gente pensa em utilizar um método de imagem na emergência, nesses casos, né, a gente tem que avaliar a disponibilidade do método, né? E isso é uma grande realidade no nosso meio, que a ressonância ainda não é um método disponível em grandes centros, a nível de emergência ainda é limitado o seu uso. E quando a gente fala em tomografia, isso já é um pouco diferente. A gente vê a tomografia estando disponível em grandes hospitais terciários, né? Então, assim, quando a gente pega um paciente de baixo risco, médio risco, com um quadro de dor torácica, com troponina negativa, a gente acredita que a primeira informação de excluir síndrome isquêmica aguda, excluir doença obstrutiva com um método anatômico como a angiotomografia, acho que pela disponibilidade logística seria o primeiro método de eleição, a meu ver, para esses casos. A ressonância vem no segundo momento, né, um exame que vem na sequência, por exemplo, se o paciente excluiu doença isquêmica, seja através do cateterismo ou como angiotomo, para, por exemplo, um quadro de minócleo, para um paciente para avaliação de isquemia, já nas 24, 48 horas subsequentes. Eu acho que a angiotomo seria ainda, a meu ver, o método de mais disponibilidade, mais fácil acesso para esse grupo de pacientes na emergência. Oi, Guilherme, só para... Estás no mudo ainda. Estão me ouvindo melhor? Tá. Então, boa tarde a todos da mesa, aos congressistas. A minha opinião, eu fiz questão de deixar no meu slide final, né, que eu fiz uma reflexão, assim, até como fiz muitos anos de emergência. Eu acho que o Evandro colocou muito bem, mas a tua pergunta é assim, você não sabe o que o paciente tem ainda, né? E se você fizer um exame perfusional, ou um teste de esteira, ou um eco, enfim, se você estiver buscando isquemia, você vai dizer para o paciente, você não vai morrer. Se o exame for se a tua dúvida ainda é se esse paciente tem doença arterial coronariana significativa, o exame anatômico vai te responder melhor. Então, eu faria angiotomo. E em relação à disponibilidade, tem o que o Evandro colocou, mas tem algumas coisas bem interessantes também, como eu falei na minha apresentação. No começo, quando não tinha tropa ultrassensível, parecia que a tomo era muito legal no sentido de economizar tempo de pronto-socorro. Mas com a tropa ultrassensível, né, você consegue excluir com bastante segurança depois de 3 horas, né, com um exame, depois de 3 horas ou 2 exames seriados, você consegue excluir bem, e aí essa diferença de tempo já não muda mais. Então, os últimos exames que eu mostrei, os últimos trabalhos que eu mostrei, a tomo foi realizada não necessariamente durante a internação. O paciente foi liberado, e, por exemplo, o CAT trial, que teve diferença significativa, a tomo foi realizada em até 7 dias, depois da estadia dele no pronto-socorro. Então, eu acho que ele é bem factível na nossa realidade, sim, pelo menos nas principais cidades de Santa Catarina, eu acho que é bem factível. Perfeito, achei essa última colocação extremamente importante. A gente sabe que, apesar de nem sempre a gente conseguir excluir o diagnóstico, a gente sabe do valor prognóstico que a gente tem num paciente que está com um eletro inespecífico e troposeriada normal. Então, mesmo que você não confirme ou exclua o diagnóstico de doença coronariana para aquele paciente, você sabe que você está de frente a um paciente de um risco menor de uma evolução de alguma complicação mais grave. Então, permitiria, sem dúvida, que a gente liberasse esse paciente do pronto-socorro, mas podendo lançar mão, obviamente, desses outros métodos diagnósticos para ter uma resposta mais adequada. Tiago,
A gente tem mais 5 minutos, ou pelo menos 3 minutos, a gente acabou começando a mesa um pouquinho mais atrasada, um pouquinho mais tarde, então a coordenação nos deu essa informação. Como você abordou bastante o ecocardiograma point of care, eu acho que não dá para a gente esquecer do papel do ecocardiograma convencional também, como um grande aliado na sala de emergência nesse diagnóstico diferencial de dor torácica dos pacientes que se apresentam na emergência. Você tem alguma coisa para nos falar a respeito? O ecocardiograma convencional, acredito que seja feito nas grandes instituições, né? Eu, como ecocardiografista, sou chamado para fazer esse ecocardiograma, né? O que ele sempre vai ser solicitado numa dúvida, né? Numa dúvida diagnóstica. Hoje, nós estamos no final ali da situação, né? A gente já passou da hipótese, já passou do diagnóstico, nós somos chamados depois de um tratamento ou num cenário um pouquinho mais avançado, de um choque cardiogênico, ou um cenário que ninguém está entendendo o que está acontecendo, né? Talvez o point of care ou esse eco focado nesse médico treinado na ponta venha a diminuir um pouco esse delta de tempo, que eu acho que possa interferir em desfecho, né? E quando necessário, obviamente, esse médico na emergência precisa com que a gente consiga fazer um exame mais detalhado, até mesmo com os aparelhos melhores, utilizando software melhores, né, em aparelhos que são mais caros, enfim, que eles não estarão disponíveis dentro de uma emergência, enfim, nas salas de ecocardiografia, tá bom? E aí, relembramos ainda que o ecocardiograma ele pode ser um grande aliado no diagnóstico diferencial de 3 grandes situações ameaçadoras à vida na sala de emergência, né? A doença coronariana, mostrando as alterações segmentares, tem uma boa acurácia também para dissecção da aorta, mesmo o ecocardiograma transtorácico, e como você demonstrou, alguns sinais indiretos também de comprometimento do ventrículo direito e hipertensão pulmonar aguda, a gente também pode checar pelo ecocardio. Devido ao adiantado da hora, agradeço a todos, agradeço a todos que estão nos assistindo também, declaro encerrada a nossa sessão.